Pô, que orgulho de vocês, viu, gente? Sábado, 4h20 da tarde, pessoal estudando física, que orgulho. Se tem gente que merece sucesso na vida, são vocês estudando física uma hora dessa. Os propósitos serão melhores, Guilherme. Tipo isso. Minha sobrinha tá ali fora carregando o banco para cima e para baixo. Ela fala, papai, ajuda, papai, ajuda, papai. Vontade de pegar ela perto. Tá? Até ela não aguentar mais. Ainda bem que eu consegui desmaiar o meu cedo. Você mandou isso pra casa da avó? Não, meu filho, tá dormindo. Deu só um grito básico. Eu falei, vai dormir! Ah, entendi. Faz sentido. Tranquila agora. Bom, acho que dá para retomar aqui. É bom que a gente não gasta tanto tempo. Nós falamos agora, né, da relação de equivalência entre massa e energia, passei o vídeo para vocês e tal. Então, a gente vai falar de energia de ligação dos núcleos, né? Ou nucleons, né? Estão relacionados também. As partículas que constituem um núcleo estável, né? Ou seja, aquele que não está emitindo radiação, são mantidas juntas por força de atração forte, né? Que é o nome da força de atração forte. E, portanto, para separá-las, é necessário realizar trabalho até que elas se mantenham afastadas por uma grande distância. O que ele está querendo dizer? Imagine um bêbado abraçado num poste. Ele está lá, agarrado no poste, com uma força de atração com o poste muito forte. Então, para você poder tirar o bêbado para levar ele para casa, você tem que tirar ele do poste. Então, você tem que aplicar uma força maior na separação do bêbado com o poste para poder fazer isso. A ideia aqui é a mesma. Eu tenho um núcleo atômico e ele tem uma força que o mantém intacto, né? Que o mantém íntegro, estável, né? Digamos assim. Então, para você romper com aquilo, você tem que aplicar uma força muito grande. Então, você tem que ser uma força maior para romper do que a força já existente para manter ele unido. Conseguiram pegar a ideia? E, Guilherme, inclusive esses exemplos aí a gente consegue fixar mesmo, né? Eu acredito eu. Na hora de Ajuda, né? ajuda muito. É bom que bêbado é um exemplo que a gente consegue dar para muita coisa. Lá em Por posicionamento, exemplo, a gente vai falar. essa questão de separação e junção, com calor e frio, junção e separação ou não? Eu acho que com calor e frio eu Ou nunca é ouvi mais falar, magnetismo não. mesmo? Ou é magnetização? Deixa eu pensar aqui. Você pode emitir um feixe de elétrons? Não, deixa eu pensar. Bom, eu vou para o exemplo mais fácil, em vez de ficar pensando em outros. Eu tenho um elemento, por exemplo, o urânio, e aí eu jogo um nêutron, faço um nêutron chocar com aquele urânio. Sim. Que é o que a gente chama de fissão nuclear. Aí ele quebra aquele núcleo e ele parte em outros elementos e libera energia.
E aí e vira uma reação em cadeia. Isso a gente costuma chamar de ativação neutrônica. Você ativa uma reação nuclear a partir da incidência, né? Como se você estivesse exemplo, jogando um nêutron naquele negócio. E é assim... aquele vídeo que você passou para a gente que colocou ácido muriático tem a ver com isso também? Ácido O muriático rapaz misturou ácido, que ele ficou, foi borbulhou, reação evaporou. química. Aquele vídeo foi de reação química, deixa eu pensar. Eu acho que não, porque você não rompe o núcleo Uhum, daquele elemento, sabe? entendi, São coisas que entendi. são um pouco mais... O buraco que é Mas mais embaixo, são sabe? diferentes, né? São bem distantes uma da outra. A sua ideia não é ruim, mas eu acho que o buraco aqui é mais embaixo, porque você exige uma Entendi. questão nuclear, sabe? Tipo, Uhum, fusão nuclear, fissão nuclear, são exemplos. sim. O que acontece com uma bomba nuclear, por exemplo? Você tem um elemento e você joga um nêutron nele, por exemplo. Aquele elemento desfaz, gera outros elementos e libera energia. Aquele elemento que desfaz, ele libera nêutron que acerta o outro elemento que vai desfazendo. E assim vira uma reação em cadeia, liberando energia em cadeias, né? Uma reação em cadeia. E aí é onde dá aquele boom, porque você tem reações de liberação de energia incessantes. Por que na usina nuclear você consegue usar o mesmo princípio sem criar uma bomba? Na usina nuclear você tem como se fossem materiais absorvedores de nêutrons, né? Porque aí você consegue aquele nêutron que iria incidir num outro elemento para quebrar aquele elemento e liberar energia, o material absorve ele e ele não entra em contato com outro elemento. Então, as suas reações de energia são controladas. São reações nucleares, por exemplo. Conseguiram pegar a ideia? Ou ficou abstrato? Tá sendo tranquilo até o momento. Beleza. Física, vocês vão me ouvir perguntar sempre se tá dando para ir, porque como física como a gente já sabe que energia quântica, né, são pacotes de energia, né, se vocês não sabem, já estou dizendo agora, a física também, ela vai por pacotes. Então a gente precisa ir bem nos pacotes para vocês entenderem o contexto, senão pode ser que fique meio embolado depois. Voltando para o nosso texto, ou seja, energia deve ser fornecida ao núcleo para separá-lo em seus constituintes individuais, de tal forma que a energia total dos constituintes, quando suficientemente separados, é maior do que aquela que tem quando formam o núcleo. Verifica-se que a massa real de um núcleo é sempre menor que a soma das massas dos núcleons que os constituem. O que ele está falando aqui embaixo, que é o mais importante, ao meu ver, para a gente entender? Verifica-se que a massa real, ou seja, aquele elemento que eu falei para vocês colocarem na balança, né, ele te trouxe a massa real, né, porque você conseguiria quantificar ali. Verifica-se que a massa real de um núcleo é sempre menor que a soma das massas. Lembra que a gente pegou um elemento e somou o prótons e nêutrons, depois colocou o mesmo elemento na balança e a gente percebeu que a soma no papel do peso, né, da massa, na verdade, é maior do que a massa dada na balança? É isso que ele está falando para a gente. Eu só dei um exemplo antes para a gente rever o assunto agora. Vocês lembram do exemplo? Dá para seguir? Gente, conversa comigo. Falaram aqui que ok. Ok. Beleza. Bom, essa diferença de energia, né? Diferença de massa, né? De energia, conhecida por defeito de massa. Então, se vocês chegarem no almoço amanhã, domingo, e falarem e estiverem conversando, vocês podem falar que se a pessoa pegar, por exemplo,
o exemplo que a gente vai dar, o elemento hélio, né? Ó, se eu pegar um hélio e colocar na balança, a massa dele vai ser diferente se eu somar a massa dele na ponta do papel. Vocês podem falar, isso é devido ao defeito de massa, né? Vocês vão falar assim, nossa, vocês vão levar o nível da conversa no almoço domingo, caramba. Vocês vão ficar ali parecendo aqueles chatos. Mas vocês vão ter entendido a ideia do defeito de massa, né? Tomando, por exemplo, o átomo, né, de hélio, tem-se que a massa do hélio, né, é 4,00150 unidades de massa atômica. Mais para frente a gente vai falar dela. Que a gente pode falar de uma também, que atualmente o pessoal só usa U, tá? Não fica colocando o MA não, só U. Então vocês podem achar U, MA ou só U. Representa a mesma coisa, unidade de massa atômica, tá? Mas a massa do próton é 1,00728 unidade de massa atômica. Essa massa do próton é a massa do próton só para o hélio? Não, é a massa do próton para qualquer próton. Todos os prótons têm a mesma massa. Então, a massa do próton, a massa do próton do hélio, a massa do próton do carbono, a massa do próton do flúor, todos os prótons têm a mesma massa, né? Não mudou de novo, mas esses não tá de brincadeira, né? É uma barbaridade. Não, é tipo isso. Agora foi? Agora foi. Beleza, obrigado. Então, se eu pego o próton do carbono, o próton do flúor, o próton do hidrogênio, eu pego todos os prótons de todos os elementos, eles têm a mesma massa, idêntico, tá? E se eu pegar a massa do nêutron, de todos os elementos, todas as massas de nêutron vão ser iguais, tá? Então, quando o pessoal pegou o peso do hélio, eles somaram, né? Ou melhor, é como se essa primeira massa do núcleo de hélio aqui, eles colocassem na balança. Deu 4,00150 unidades de massa atômica, tá? Ou apenas U. Sendo que eles têm o valor de massa do próton e eles também têm o valor de massa do nêutron. Se você sabe que aquele elemento tem 2 prótons e 2 nêutrons, que nem é o caso do hélio, você pode somar. E aí, quanto que deu? Massa total, 2 prótons mais 2 nêutrons, 4,03190 unidade de massa atômica. E aí vocês podem olhar e falar, olha, um deu 4,03190, outro deu 4,00150. Está diferente. E é isso que a gente está comentando. Esse primeiro valor é o valor de balança, né, da vida real, e esse outro valor é um valor quantitativo, que a gente soma na ponta da caneta, na calculadora. Tá? Então, dá essa diferença de massa. Por isso que chama defeito de massa. E por quê? Né? Pode ser observado que a diferença entre o valor da soma das massas, a massa real e a massa, vamos chamar de massa quantificada, né? Que a gente quantificou, mensurou, calculou, então vamos nomear assim, real e quantificada. Pode ser observado que a diferença entre o valor da soma das massas, quais massas? Real e quantificada, né? Dos constituintes do núcleo, prótons e nêutrons, e a massa do núcleo é de 0,03040 unidade de massa atômica. Então, é a subtração das duas, né? Então, é só um exemplo para vocês perceberem que a energia de ligação está representada aí nesse valor de massa, que é a diferença das duas. Por isso que as duas massas têm valores diferentes, porque na vida real você consideraria a energia de ligação, que vai manter o núcleo ali, ajudar a manter o núcleo coeso. E na ponta do lápis você não considera energia de ligação. Conseguiram pegar a ideia? Maurício falou que sim. Então, beleza. Continuando aqui, para a gente terminar, como uma U ou uma unidade de massa atômica é equivalente a 931 megaelectronvolts,
Lembra que a gente viu eletronvolts hoje? Tá ele aí. Então, é como se fosse 931 vezes 10 elevado a 6 eletronvolts, né? Temos a diferença das massas, que equivale a 28,3 MeV, que é o megaeletronvolts, que representa a energia de ligação do átomo de hélio. Ou seja, essa aqui é a relação de energia baseada na diferença da massa que a gente comentou. E o que é esse uma, né? Uma. Poderia ser qualquer valor, né, relacionado a uma. O é a unidade de massa atômica. Usualmente, vou repetir, é utilizado só o U, tá? Ele representa 1/12 da massa de carbono, do carbono 12, que é aproximadamente 1,6598 vezes 10 a menos 24 gramas. É um valor de convenção que as pessoas têm para poder obter medidas quantitativas, tá? Então, assim, não tem nenhum motivo especial ou místico para a coisa, não. Só um valor de convenção. E tem essa relação, né? Então, você poderia falar que uma está relacionado a 931 megaeletronvolts. Ou seja, ele está relacionando que uma unidade de massa é equivalente à energia, né, a 931 megaeletronvolts. É novamente o EMC ao quadrado, só que aqui a gente está relacionando a teoria, né, e um pouco da fórmula. Beleza, gente? Como é que tá aí? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Ah, ok. Tranquilo. Bom, eu vou deixar para falar essa parte de estabilidade na próxima aula, tá? Deixa eu ver aqui quantas horas, 4h40, então quase 5 horas, então foi meio termo aí, né? Para a galera que queria descansar, que eu acho que a galera que queria descansar talvez já tenha até saído. Então, bom final de semana para vocês, bom descanso, até terça-feira, se Deus quiser, lá no grau, beleza? Tchauzinho. Eu tô balançando a mão aqui, mas o fundo tá suprimindo minha mão, tá? Agora é só banho e cama. Tchau, turma. Com Deus. Tchau pra vocês. Fiquem com Tchau, Deus. pessoal. Um abraço. Deus abençoe todo mundo. Bom descanso. Final de semana para todo mundo aí, tá?